Bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente mergulha no negócio que estão chamando de efeito colosso na computação. É uma mudança, assim, gigante, sabe? Puxada pela inteligência artificial. E tá mexendo com energia, com tecnologia, até geopolítica. A nossa análise hoje vem de um vídeo bem legal do canal Anastasia in Tech. Ele detalhou o projeto Colossus 2, da X.AI. E só para ter uma ideia do tamanho da coisa, pensa numa fábrica antiga abandonada que em 6 meses está virando o Colossus 2. É uma estrutura que planeja ter quase 1 milhão de GPUs e vai consumir 1 gigawatt de energia. Basicamente uma cidade inteira só para IA. E não é só a X.AI não, viu? A Amazon, Microsoft, OpenAI, Meta, todo mundo tá botando bilhões nisso, nessas fábricas de IA. Porque cada modelo novo de IA parece que precisa de, 10 vezes mais computador que o anterior. Aí acontece uma coisa curiosa, laboratório de IA tá virando quase empresa de energia. A XAI já tinha, surpreendido com o Colossus 1, construído super rápido. E agora o Colossus 2 é bom, é algo muito maior. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender o que realmente significa construir um data center de IA desse tamanho, de gigawatt. É tipo uma viagem por 4 fábricas que dependem uma da outra, tudo num lugar só. Não é só mais um data center. O Colossus 2 ele é uma integração de 4 sistemas críticos, e numa escala que a gente nunca viu. A gente está falando de gerar e estabilizar uma quantidade, absurda de energia. Lidar com um calor que, é de uma usina industrial. O resfriamento. Conectar tudo em altíssima velocidade, que é a rede. E, claro, o poder de computação bruto mesmo. No fundo, o acesso a essa computação em massa virou, o grande diferencial estratégico, né? Nessa corrida da IA. Quem tem mais poder para processar, lidera. Ok, então vamos desmontar essa máquina. Começando pela base, né? Aquilo que ninguém vê, mas que sem ele nada funciona. A energia. E o primeiro problema já parece gigante. Onde achar 1 gigawatt de energia estável? O vídeo fala que Memphis, lá no Tennessee, onde começou, só tinha 50 megawatts para oferecer. Isso não dá nem pro cheiro, né? Como é que eles resolveram isso? Olha, a solução foi bem radical. Eles simplesmente foram para o estado vizinho, para o Mississippi, poucos quilômetros dali, e lá eles compraram uma usina de energia antiga, desativada, da Duke Energy. A grande vantagem, já tinha infraestrutura de gás, sabe? E a conexão com a rede elétrica, mesmo sem as turbinas originais que já tinham sido tiradas. Peraí, compraram uma usina desativada. E as turbinas? Não me diz que construíram do zero, porque isso, levaria anos. Então, aí que tá a jogada mais ousada, talvez. Eles acharam e compraram turbinas a gás usadas, lá da Europa. 7 unidades, classe Titan, que juntas dão uns 460 megawatts. Desmontaram tudo lá, trouxeram de navio em módulos e montaram aqui. Parece loucura, né? Usar equipamento de segunda mão num projeto desses. Loucura é pouco. Turbina usada da Europa para um projeto de bilhões, isso soa como um risco, enorme. E a confiabilidade disso no longo prazo, afinal, é uma operação que não pode parar, né? É uma pergunta excelente e com certeza foi um risco calculado. A lógica deles foi velocidade. Construir turbinas novas ia demorar muito mais, ia atrasar o projeto inteiro. Eles apostaram que reformar e manter essas turbinas usadas seria, mais rápido e viável. Mas ter a energia é só metade da história. O desafio maior ainda é a estabilidade dessa energia. As GPUs de hoje, principalmente essas novas Blackwell da NVIDIA, elas têm picos de consumo que duram milissegundos. Um rack que antes puxava 50 kW agora pode bater 130 kW. É energia para um bairro. Essa puxada de energia repentina pode derrubar a voltagem, e aí falha tudo em cascata. E reiniciar um data center desse tamanho custa uma fortuna. Em tempo de computação perdido, né? Entendi. Então não basta ter a potência, tem que ser uma energia lisinha, sem solavanco. Como eles fazem isso com centenas de milhares de GPUs puxando carga o tempo todo? Parece um pesadelo de engenharia elétrica. A solução foi juntar as turbinas a gás com uma tecnologia da Tesla,
168 megapacks. São basicamente baterias gigantes. Elas funcionam como um amortecedor, sabe? Absorvem energia da rede ou das turbinas quando a demanda está baixa e injetam essa energia na rede interna na hora para suavizar aqueles picos de milissegundos das GPUs. É um sistema em camadas. A energia da rede ou dos geradores passa pelos megapacks para estabilizar. Aí sim vai para os racks. Isso garante que as GPUs recebam uma corrente elétrica constante e previsível. Fascinante. Mas imagino que essa infra toda, comprar usina, turbina usada, bateria gigante, deve ter um custo absurdo. Quanto do orçamento vai só para energia? O vídeo estima que uns 20% do custo total do projeto. A gente está falando de bilhões de dólares antes de ligar o primeiro servidor. Isso mostra bem onde está o gargalo da IA hoje, né? Não é só o chip, é ter acesso à energia. Muita energia e de altíssima qualidade. E qual a implicação disso no cenário maior? Se uma empresa precisa quase construir a própria usina para rodar IA, o que isso significa? Significa que a gente está vendo uma mudança assim silenciosa, mas profunda. Os grandes de tecnologia, os hyperscalers, eles estão virando empresas de energia. A Microsoft religando parte da usina nuclear de 3 Mile Island para os data centers dela, o Google investindo em usina nuclear nova, isso era impensável há, 10 anos. Os maiores data centers consumiam dezenas de megawatts. Hoje, a IA pede gigawatts. Energia de cidade inteira. A longo prazo, quem controla a energia controla o ritmo da inovação em IA. Isso pode mudar o jogo de poder não só entre empresas, mas entre países. Ok, dominaram a energia. Mas resolver um problema gigante parece criar outro na hora. Todo esse gigawatt de eletricidade vira o quê? Calor. 1 gigawatt de calor preso num prédio. Como é que lida com isso? Exato. É o outro lado da moeda da energia. É uma quantidade de calor difícil até de imaginar. Pensa numa pequena usina industrial, a todo vapor, só que trancada ali dentro. Teoricamente, dava até para recuperar parte desse calor, gerar uns 15 megawatts de eletricidade secundária. Daria para uma cidade pequena. Mas na prática, a maior parte tem que ser dissipada mesmo, pelo sistema de resfriamento. E esse resfriamento não deve ser barato, né? Além de gastar mais energia ainda. Sim. O resfriamento pode comer uns 30% da conta de energia total do data center. E o problema só piora com a densidade dos racks de IA ficando cada vez maior. Se o resfriamento falha por alguns minutos, as GPUs superaquecem, perdem performance, podem até queimar para sempre. A Meta mesmo teve que demolir um data center que estava construindo porque o projeto não ia dar conta do calor da IA mais nova. É um risco operacional gigantesco. Fora o custo e o risco, tem a questão da água, né? A gente sempre ouve falar que data center consome muita água, compete com cidade, com agricultura, principalmente em lugar seco como Arizona, Nevada. Esse é um ponto super crítico. Muitos data centers usam torres de evaporação que bebem milhões de galões de água por dia. Em lugar seco, isso vira um problema ambiental e social sério. Mas a Chess.ai fez algo diferente aqui. E olha, bem notável. O que eles fizeram? Outra solução radical. Pode-se dizer que sim. Construíram uma segunda fábrica lá no campus. Uma estação de tratamento de água. Mas não uma qualquer. É o maior bioreator de membrana cerâmica do mundo. Em vez de puxar água limpa lá do lençol freático de Memphis, eles pegam milhões de galões de esgoto da cidade por dia, tipo 13 milhões de galões, e tratam esse esgoto até virar água pura, que aí sim usam no resfriamento. É tão eficiente que recicla mais água do que o data center precisa. Na prática, melhora o balanço de água da região. É raro ver um data center gigante com impacto positivo na água. Uau! Isso é impressionante mesmo. Tratar esgoto para resfriar supercomputador. E como funciona esse resfriamento lá dentro dos racks? É só jogar essa água reciclada em cima das GPUs? Não exatamente. Seria meio úmido demais. O sistema é mais sofisticado. Geralmente é híbrido. Dentro do rack tem um circuito fechado, com um líquido refrigerante especial. Caninhos levam esse líquido até umas placas de metal, as cold plates. Elas encostam direto nos chips mais quentes, GPU, CPU, memória. Aí essas placas absorvem o calor, o líquido esquenta e volta para uma unidade de distribuição, a CDU. Essa CDU é tipo um trocador de calor.
passa o calor do líquido do rack para a água do sistema do prédio. Aí sim entra a água reciclada. Entendi. Líquido especial dentro, água reciclada circulando fora. E como eles esfriam essa água depois que ela esquentou nos racks? Aí entram os chillers gigantes do lado de fora do prédio. São 119 deles. Parecem uns radiadores de carro enormes. Usam ventiladores para resfriar a água que passa por eles. Tiram uns 5 a 7 graus Celsius a cada volta. Aí essa água mais fria volta para o prédio para pegar mais calor dos racks. É um ciclo. Esse sistema híbrido permite colocar as GPUs muito mais juntas do que se fosse só com ar. Todo esse sistema de tratar a água e resfriar também deve custar uma fortuna. Com certeza. O vídeo fala em uns 15% do investimento total, algo como 3 bilhões de dólares. Fica claro que manter essas máquinas na temperatura certa é um desafio de engenharia e de grana, tão grande quanto alimentar elas com energia. Certo, então temos energia estável, resfriamento controlado. Mas você falou que a maior vantagem competitiva do Colossus 2 talvez não esteja aí. Onde está, então? Ter de IA moderno não é só um monte de servidor potente junto. É um supercomputador único. Ter 500 mil de GPUs não adianta nada se elas não conseguirem conversar e trabalhar juntas como se fosse um cérebro só, gigante. É a rede que faz essa mágica. E é aí que o Colossus 2 parece estar um passo à frente. Como assim conversar? O que impede as GPUs de trabalharem juntas direito? O grande vilão é a latência, a falta de sincronia. Imagina milhares de GPUs processando pedacinhos de um problema de IA enorme. Elas precisam trocar informação o tempo todo. Dados sobre o que aprenderam, os tais gradientes, parâmetros do modelo. Se essa informação chega atrasada, mesmo que uma fração de segundo, ela já ficou velha. Inútil. Aí as GPUs acabam refazendo o cálculo com dado velho. E a eficiência do sistema todo pode cair pela metade. O timing perfeito é tudo. E como o Colossus 2 garante esse timing perfeito entre centenas de milhares de GPUs espalhadas em um lugar enorme? A resposta, segundo a fonte, é a plataforma NVIDIA Spectrum X. É uma arquitetura de rede feita pensando em IA. Pensa numa malha de altíssima velocidade. Links de 400 gigabits por segundo conectando tudo. Cada servidor de GPU tem uma capacidade total de 3,6 terabits por segundo. É muita coisa. Mas não é só velocidade bruta. O sistema usa um controle de tráfego inteligente para não ter congestionamento. Garante que a rede esteja sempre rodando acima de 90% da capacidade. Isso é entre os servidores. Mas e dentro do próprio rack? Como as GPUs se falam? E como gerenciam essa comunicação toda sem atrapalhar as próprias GPUs? Boa pergunta. Dentro de cada rack tem a tecnologia NVLink da NVIDIA. Ela conecta grupos de GPUs, até 72 no caso das Blackwell, de um jeito tão próximo que elas funcionam quase como um processador só, gigante. E para cuidar da comunicação entre os racks e liberar as GPUs para só fazer conta de IA, eles usam os chips especiais, as DPUs, unidades de processamento de dados, tipo as Bluefield da NVIDIA. Essas DPUs cuidam da rede, do armazenamento, da segurança, e o design ainda coloca os chips de rede Spectrum X bem pertinho das conexões óticas, para diminuir perda de sinal e latência. O resultado final, então, é pegar esse mar de hardware espalhado e transformar num supercomputador único e coerente. Exatamente. Por fora, pode parecer só um galpão gigante, mas por dentro, a rede transforma ele no que pode ser o maior supercomputador de IA do mundo, operando como uma coisa só. Vimos as fábricas de energia, de resfriamento, de rede. Falta o coração disso tudo. A computação, as GPUs. Imagino que essa seja a parte mais cara do projeto. Disparado. É o centro de tudo e come a maior parte do orçamento. O Colossus 2 começou com 200 mil GPUs NVIDIA Hopper, e agora está expandindo com mais 350 mil das mais novas, as Blackwell, modelos GB200, GB300. E o que essas GPUs Blackwell representam em poder de fogo? Os números devem ser, assim, astronômicos. São até difíceis de colocar em perspectiva. Cada chip GB300, o Blackwell Ultra feito lá na TSMC, com 4 nanômetros, entrega mais de 20 petaflops.
Isso em cálculo específico para IA, FP4. Quando o Colossus 2 estiver rodando com todas as Blackwell, a estimativa é que ele chegue a 50 exaflops. Para ter uma ideia, isso é umas 7 vezes mais poder do que os 10 supercomputadores mais rápidos do mundo, combinados. É uma escala que muda o jogo. É quase inimaginável. Mas não é só GPU, né? O que mais tem nessa fábrica de computação? Correto. Precisa de CPUs fortes, tipo o EPYC da AMD, Xeon da Intel, para organizar tudo, agendar as tarefas, rodar o sistema. Precisa da rede, que a gente já falou. E, fundamental, precisa de memória. Muita memória e muito rápida. Aí entra HBM, High Bandwidth Memory, principalmente da SK Hynix. Pensa nisso como um combustível de altíssima octanagem para as GPUs. Entrega terabytes de dados por segundo para elas não ficarem paradas esperando. E, por fim, precisa de armazenamento. Muito e rápido. Petabytes de SSDs para alimentar o sistema todo com os dados de treinamento. É uma pilha de tecnologia impressionante. E o plano é chegar a 1 milhão de GPUs conectadas. Isso parece coisa de ficção científica. É a meta de longo prazo. E o fato deles usarem NVIDIA é interessante. Lembra do projeto Dojo, da Tesla, a tentativa de fazer um supercomputador de IA todo customizado? Foi descontinuado há pouco tempo. Isso talvez mostre como é incrivelmente complexo e caro construir toda essa pilha do zero. Exige um foco, um investimento brutal. E qual o objetivo estratégico por trás de um investimento desse tamanho como o Colossus 2? 20 bilhões de dólares é muito dinheiro. A aposta é clara. Treinar os modelos de linguagem da xAI tipo o Grok, desenvolver a próxima geração do piloto automático da Tesla e treinar os robôs humanoides Optimus. A filosofia parece ser, na era da IA, quem tem mais poder de computação avança mais rápido e define o futuro da tecnologia. É menos um data center e mais uma arma estratégica nessa corrida. E como esses 20 bilhões se dividem entre essas 4 fábricas? Energia, resfriamento, rede, computação. Olha, aqui está uma das coisas mais interessantes da análise. Mais ou menos 50% do custo total vai para o silício. GPUs, CPUs, memória, rede e o hardware todo associado. Metade do orçamento de um projeto que envolve construir usina e sistema de resfriamento industrial vai para chip. Isso ajuda a gente a entender por que empresas como a NVIDIA valem tanto hoje. A segunda maior fatia, como a gente viu, é a energia, uns 20%. O resto todo, basicamente, existe para suportar e manter a computação viva. Além do tamanho, a velocidade de construção também impressiona. 6 meses para algo que normalmente levaria mais de 16 meses. Como é possível? É um ritmo alucinante, sem dúvida. Exige um planejamento extremo, executar tudo ao mesmo tempo e provavelmente assumir uns riscos como o das turbinas usadas que falamos. A previsão é que o Colossus 2 comece a operar ainda esse ano, lá para outubro de 2025. É empolgante, mas também levanta questões sobre a sustentabilidade desse ritmo, né? E o consumo de recurso? Ele não está sozinho nessa corrida, certo? Quem mais está construindo nessa escala? Definitivamente não. O vídeo cita o Swede Citadel Compass lá em Nevada, 650 megawatts, como um concorrente forte. Mas o Colossus 2 parece estar numa categoria nova de data centers de IA na escala de gigawatts. E a concorrência está vindo rápido. OpenAI e Microsoft estão construindo o projeto Stargate. Planejam vários campi, um no Texas com 1 gigawatt até 2026. E a ideia é chegar a 10 gigawatts no total. Fora esses, tem centenas de outros projetos de IA pipocando pelo mundo. Essa multiplicação toda deve estar colocando uma pressão imensa nos recursos. Enorme. Demanda por terra, aço, concreto, gente especializada. E, principalmente, por energia e água. Os hyperscalers, todos juntos, já consomem mais energia que muitos países. O que nos leva a uma questão fundamental que o vídeo levanta. A gente está construindo uma nova camada industrial global, essas fábricas de IA, que competem pelos mesmos recursos de energia e água que sustentam a nossa sociedade. Como a gente equilibra isso? Essa é a grande questão que está surgindo. Como essa energia vai ser dividida? Vai chegar um ponto em que a gente vai ter que escolher entre dar energia para a necessidade humana básica ou para alimentar a máquina cada vez mais inteligente.
É um dilema ético, econômico, que está batendo na nossa porta. No fim das contas, seja pelo impacto na conta de luz, pela disponibilidade de ferramenta de IA ou pela disputa tecnológica global, o que acontece dentro desses monstros como o Colossus 2 vai, de alguma forma, afetar todo mundo. Bom, recapitulando um pouco a nossa conversa de hoje. A gente viu que a construção do Colossus 2 é uma façanha de engenharia em várias frentes, superando desafios enormes nos 4 pilares: energia, resfriamento, rede e computação. E numa velocidade impressionante. É a criação literal de fábricas dentro de fábricas para sustentar um poder computacional sem igual, com um apetite de energia na escala de gigawatts. E a importância disso vai além da tecnologia. Essas fábricas de IA e essa sede insaciável por recursos, elas estão redesenhando paisagens industriais, pressionando o mercado de energia, de água, e estão forçando a gente a encarar questões bem complexas sobre como usamos os recursos finitos do planeta. Não é só sobre chip mais rápido, é uma reconfiguração estrutural mesmo. O vídeo original termina com uma nota de otimismo, mas com cautela, esperando que esse investimento todo traga os avanços prometidos em energia, medicina, ciência. Mas fica a reflexão, né? Essa aposta gigantesca na IA, com um custo ambiental e de recursos tão claro, será que ela vai mesmo entregar um retorno proporcional para a humanidade? Ou será que a gente está caminhando para um futuro onde o equilíbrio entre o avanço tecnológico e as necessidades sociais e ambientais fica cada vez mais difícil de resolver? É algo para a gente continuar pensando.